Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos juntos mais uma vez para a terceira aula de Teologia Contemporânea, este curso que foi preparado para você, estudante de teologia, que deseja crescer, avançar na compreensão deste conteúdo tão magnífico que é a Teologia Contemporânea. Estamos novamente aqui, agora para a aula número 3. Número 3. Quero incentivar você a assistir novamente a aula número 1, onde eu faço uma introdução explicando o que é a teologia contemporânea, qual o propósito desse estudo e para onde esse estudo nos leva. E quero incentivar você a assistir novamente a aula número 2, onde eu falo sobre a importância da história para a compreensão da teologia contemporânea, certo? Agora vamos começar a aula número 3. Temos mais 2 aulas sobre a história antes de falar de forma mais objetiva, antes de mergulhar na teologia do século XX. Temos mais 2 aulas de história para que você veja como as coisas aconteceram. E isso certamente vai te ajudar bastante, vai fazer você crescer muito, muito no conhecimento. Ok? Vamos juntos? Então vem comigo, vamos lá. Vamos em frente. Vamos juntos para a aula número 3 do curso de Teologia Contemporânea. Eu sou o professor Leclerc e antes de começar a aula quero te agradecer, aluno e aluna do Seminário Teológico Betel Brasileiro, e todos vocês que são meus alunos e minhas alunas, por estarem aqui comigo, por terem aceitado o desafio, né? Tem que aceitar o desafio de estudar teologia contemporânea. Não é fácil, não. Estamos todos aí animados, mas ao mesmo tempo inquietos, porque não é um assunto tão simples assim. Mas o aprendizado, o estudo, o desenvolvimento da nossa pesquisa vai nos fazer crescer. Certamente cresceremos, nos tornaremos obreiros, pastores, líderes, pregadores, professores melhores, certo? Antes de começar a aula, eu quero te fazer um pedido, mais uma vez, para você nos ajudar, se inscrevendo no canal, clicando aí, dando joinha, marcando o sininho, para que todo o nosso conteúdo, tudo que temos produzido aí nos últimos anos, fique disponível para mais e mais pessoas também crescerem, também aprenderem junto com a gente. Eu sei que você deve estar se perguntando, né? Cadê a teologia do século XX? Mas você também já sabe, porque nós já falamos aqui, que antes de estudar de forma objetiva, assertiva, a teologia do século XX, que nós chamamos de teologia contemporânea, é importante perceber os movimentos da história. Então nós temos mais 2 aulas sobre esse assunto, antes de falar dos teólogos contemporâneos, das coisas que eles disseram, das afirmações que eles fizeram, das pesquisas que eles realizaram. Nesse primeiro momento eu quero falar um pouco sobre segundo, terceiro e quarto século. E são apenas alguns exemplos. Nós não vamos estudar a história da igreja, mas eu quero que você pense comigo, ok? E depois eu quero falar, na aula número 4, sobre o desenvolvimento da teologia a partir da Reforma Protestante. Eu tenho certeza, tenho profunda convicção, que o seu olhar sobre a teologia contemporânea será outro. Pode apostar. Por onde começamos? Começamos pela lembrança do que já falamos na aula passada, que a teologia precisa ser encarada como uma construção histórica. Isso é importantíssimo para a nossa formação. O que nós sabemos hoje, o que nós estudamos hoje, o que nós debatemos hoje, as nossas reflexões são resultado das coisas que nós aprendemos através dos anos, através das décadas, através dos séculos. Portanto,
Não são os autores de hoje que vão definir as questões. Muito menos as igrejas onde congregamos são aquelas que vão estabelecer as bases do nosso aprendizado, da nossa fé. Ok? A fé é construída através dos séculos. Qual é o desafio da aula de hoje, da aula número 3? É abordar alguns pontos, algumas questões, algumas discussões teológicas do início da era cristã, primeiro século, segundo século, terceiro século, quarto século, para que você veja o quê? O que eu quero que você veja nessa aula? Quero que você veja como a teologia foi construída, como os olhares aconteceram, como os conceitos foram estabelecidos. Entendeu? Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. E quando nós estivermos na teologia contemporânea propriamente dita, aí você vai ver que realmente os caras beberam dessas fontes, né? Quais são as fontes? Onde é que está vindo, de onde está vindo essa água que a turma está bebendo? E é isso que nós vamos constatar aqui. Primeira coisa que eu quero falar hoje, né, o primeiro grupo que eu quero citar, ou o primeiro recorte no tempo que eu quero destacar, passa pela época dos pais da igreja. Os pais que explicam o caminho. Então não vou falar de todos, né? Não vamos estudar sobre todos, mas eu quero destacar o Policarpo, que é considerado por muitos estudiosos discípulo de João, que foi quem transmitiu o conhecimento da fé cristã até o século IV. E por que eu coloquei aqui o século IV? Porque foi o tempo, o momento em que o Novo Testamento foi consolidado. Então, até o século IV, boa parte do ensinamento cristão foi transmitido pelo legado de Policarpo. Policarpo é considerado por muitos discípulo de João. Então, por esta razão, ele gozou, ele usufruiu de grande autoridade. Ele foi um homem que recebeu reconhecimento e usufruiu, gozou de grande autoridade durante o seu tempo. É como se ele fosse um representante direto de Deus, né? Ele não foi apóstolo, mas foi discípulo de apóstolo. Então, o que se entendia? O que os textos mostram? O que a história aponta para nós? Que Policarpo se tornou uma referência. Uma vez que você ainda não tinha o Novo Testamento consolidado, ele foi o homem que transmitiu o conhecimento. E muito desta autoridade acabou se tornando um problema para a igreja primitiva. Por quê? Qualquer semelhança do que a gente está estudando agora com a realidade da sua igreja local é uma mera coincidência. Como esse homem, e como ele, muitos outros, gozava de grande autoridade, ele acabava introduzindo suas próprias ideias na teologia primitiva. Entende? Acabava introduzindo suas próprias ideias na teologia da igreja primitiva. E aí é uma coisa importante para nós agora. No primeiro século, no segundo século, uma onda moral varreu a comunidade cristã. Apesar do ministério do apóstolo Paulo e da ênfase que ele deu à graça serem conhecidas e reconhecidas no meio dos cristãos, o discurso de Tiago, que também foi apóstolo, que também foi líder, que também foi importante para a igreja, ganhou mais força. Entende? Então a pergunta é, qual foi o espírito que falou mais alto?
o Espírito da graça pregada por Paulo nas suas epístolas, a graça incondicional, a graça que salva o homem de forma poderosa, mesmo esse homem sendo ainda inimigo de Deus? Ou será que a voz que prevaleceu foi a voz de Tiago, né, que defendia uma vida moral, uma conduta mais regular, uma conduta irretocável que pudesse ser reconhecida por todos? Bem, a voz de Tiago falou mais alto. O espírito que falava mais alto era o espírito de Tiago. Olha só que coisa incrível, né? E por essa razão, você tem uma mudança de olhar teológico, ok? Num primeiro momento, o olhar teológico transmitido pelo apóstolo Paulo em suas epístolas nas igrejas do primeiro século, esse olhar é um olhar mais voltado para a graça de uma criatura, um homem distante de Deus, que não tem nada para receber e não tem nada para entregar, um homem que não pode justificar-se, e por isso Deus o salva graciosamente. Mas esse discurso lentamente foi se transformando num discurso mais moral. E o que acontece? Aos poucos, a partir do primeiro século, a igreja cristã começou a falar sobre santidade progressiva, sobre desenvolvimento de um relacionamento com Deus, e deslocou assim a salvação do ponto de partida para o ponto de chegada. Entende a diferença? Se num primeiro momento, a partir dos ensinamentos de Paulo, os crentes já começam a sua jornada salvos, num segundo momento, os crentes precisam lutar para alcançar a sua salvação. Qual o desdobramento deste ensinamento que aos poucos foi tomando conta das comunidades cristãs no início da história da igreja? Bom, um deles, Tertuliano, chegou a escrever o seguinte, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então começou a surgir, no meio das comunidades, o amor pelo sofrimento. Uma mensagem que era muito comum, inclusive, nos anos 70, na década de 1970 do século XX. O prazer pelo sofrimento, o desejo pela morte, como se o martírio fosse a coroação da vida cristã. É preciso sofrer, e sofrer muito, para que você seja aceito por Deus e abençoado. E começou-se a ensinar também, a partir dessa perspectiva, que a igreja cresce a partir do sangue dos mártires, do esforço humano. Outros dois aspectos a se considerar nesse período são, primeiro, o episcopado monárquico. Olha só, hein? Começou-se a ensinar uma teologia, uma doutrina que apontava para uma monarquia espiritual, ou seja, os bispos, os líderes da igreja, se tornavam meio que líderes, quase que políticos sociais, né? Intocáveis, governantes das comunidades. E muito disso foi possível por causa das interpretações alegóricas. O que eram as interpretações alegóricas? Eram as interpretações das Escrituras, do Antigo Testamento e das Epístolas a partir de olhares subjetivos, pessoais. Cada um ensinava aquilo que achava para justificar a sua autoridade episcopal, o seu lugar de poder. Você já viu isso acontecer em algum lugar perto de você, por aí? Toda a interpretação alegórica
toda teologia que é subjetiva, que é pessoal, que é particular, que parte da cabeça de quem está ensinando, é mística. Né? É uma coisa mística, uma coisa do mundo das ideias. É metafísico, é transcendente. Isso não é bom. Então, surge um grupo de teólogos que nós chamamos de apologistas, os apologistas cristãos do século II. Esses líderes, esses homens, decidiram defender a veracidade da fé cristã usando para isso as bases filosóficas do platonismo e do estoicismo. O platonismo, se você não sabe, é uma linha filosófica que defende que o nosso mundo, o mundo em que nós vivemos, não é o melhor, não é o ideal, pelo contrário, ele é uma cópia falha, ruim do mundo das ideias. E o estoicismo, uma linha filosófica que ensinava sobre rigor moral, cuidado de si mesmo, equilíbrio. Esses apologistas, esses teólogos, para enfrentar o misticismo, para enfrentar o subjetivismo, para enfrentar as questões pessoais, eles abraçaram a filosofia. Então, no lugar de um espiritualismo esotérico, subjetivo, eles colocaram toda a confiança na razão filosófica. Está vendo? Partiram de uma ideia, de um conceito particular, pessoal. Ou seja, o que é subjetivo não serve, o que é filosófico serve. E aí surge um pensamento teológico muito mais fundamentado em aspectos filosóficos. É aquela famosa luta, né, entre a mente humana, o emocional e a razão. Você já viu? Já experimentou isso em algum lugar? Vejam como isso é interessante. Um primeiro grupo de teólogos desenvolve a doutrina cristã para defender a fé a partir de Policarpo, usando o quê? Qual a ferramenta que eles usam? Autoridade. Para quê? Para lutar contra as heresias. Só que esta ferramenta, o uso da autoridade, leva a uma percepção subjetiva, particular. E agora, para combater essa visão subjetiva, vem os teólogos que usam a filosofia. E a partir da filosofia, eles se posicionam. E o que os primeiros vão dizer? Que a nossa teologia é melhor. O que esses agora apologistas vão dizer? Que a nossa teologia é melhor. O uso da filosofia na teologia dos apologistas foi tão séria e tão contundente e tão ampla que Blaise Pascal, olha só, hein? Blaise Pascal, ele vai dizer o seguinte, que o Deus dos filósofos não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então ele vai dizer o seguinte, que a teologia dos apologistas, que foi construída para combater uma teologia subjetiva, essa teologia não é boa, não. É ruim porque ela é construída a partir da filosofia. E a teologia construída a partir da filosofia não traz uma boa leitura do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha só. Você já viu alguém olhar para trás na história e criticar o que foi feito antes? Eu quero citar aqui também, nessa aula, a obra de Adolf Harnack, que foi teólogo e historiador. Ele escreveu esse livro aí que você está vendo no slide, O que é Cristianismo. E ele vai nos dizer o seguinte, que na percepção dele, os apologistas, na verdade, eles não defenderam a fé, eles helenizaram, ou seja, transformaram o cristianismo em filosofia grega, filosofia greco-romana. Para você ver que é muito difícil fazer uma análise
depois que a história acontece. Porque todo mundo se movimenta no recorte do seu tempo. E quem vem depois critica, mas não estava lá. O olhar contemporâneo para trás, o meu olhar agora para trás, muda a maneira de enxergar o que foi feito, o que foi ensinado antes. Agora vamos falar sobre Irineu, considerado, né, pela maioria como o primeiro teólogo sistemático, né, poderoso no combate às heresias e poderoso principalmente no combate ao gnosticismo. Nós falamos dele lá na aula número 2. Tá? E o Irineu, ele era respeitado demais pela sua postura séria, pela sua dedicação. Foi realmente um guerreiro que enfrentou a heresia de peito aberto. Mas o que se sabe sobre ele, o que os historiadores registraram, é que ele não estava muito preocupado com o desenvolvimento intelectual, não. Olha só, presta atenção nessa frase que eu marquei para você, vou até subir ela aqui no slide para você poder enxergar melhor. Preste atenção que eu vou subir aqui para você poder enxergar melhor. Eu acho que agora você vai conseguir ter um olhar mais objetivo. Vou até mexer na fotinho também aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Olha só. O que se diz sobre Irineu, o que se sabe, né, sobre ele, é que ele tinha uma preocupação maior acima do intelecto, que era o quê? Escrever e falar a partir de cada situação. Você percebe isso? Você entende como isso é importante? Ele construía teologia a partir do cotidiano, a partir do dia a dia, uma situação de cada vez. Seríssimo, dedicado, gênio, respeitado na história. Mas vejam, a teologia dele está totalmente conectada com o seu tempo. Agora eu quero falar sobre um tema que poucos cristãos conhecem e quando descobrem até ficam surpresos. Que é esse aqui que está no slide, a mudança geográfica. Para muita gente, tudo que a gente sabe sobre a fé cristã, tudo, absolutamente tudo, vem do Ocidente. Da Europa, dos Estados Unidos, né? Mas não é verdade. É surpreendente para alguns cristãos quando eles descobrem que, na verdade, boa parte da nossa teologia, dos fundamentos da nossa fé, vem da Ásia e da África. Essa mudança geográfica trouxe novos ares para a fé cristã. Novos ares para a fé cristã. E esse novo momento ficou concentrado em dois lugares distintos. Alexandria e Cartago. Dois centros, duas cidades, dois polos comerciais, dois polos intelectuais. Eu até destaco aqui no slide dois teólogos importantes. Clemente de Alexandria e Tertuliano de Cartago. Os alexandrinos, eles estavam sob grande influência do Império Romano, da cultura grega. Então, ainda tem aquela pegada do subjetivo, do gnosticismo, do pessoal. Para eles, a teologia, a fé cristã, é muito, muito espiritual. Já os cristãos de Cartago, eles tinham uma pegada mais filosófica, mais racional, mais tangível. Até a frase do Tertuliano, nesse ponto, ela é muito assertiva, né? O que Atenas tem que ver com Jerusalém? Quer dizer, o cristianismo é para este mundo, o cristianismo é tangível, o cristianismo precisa de bases sólidas, ele não pode ser subjetivo, viver no mundo das ideias. E aí você tem um lado muito mais racional, muito mais pragmático da fé cristã, muito mais preocupado com a doutrina
e um outro lado mais espiritualizado, mais místico, mais subjetivo, mais emocional, muito mais preocupado com as percepções pessoais e com a experiência. Será que você já presenciou na sua vida essa dicotomia, essa polarização entre experiência de um lado e teologia e razão do outro? E para terminar a aula número 3, para terminar esta primeira fase de reflexões sobre a influência da história na construção teológica, eu quero citar um dos maiores personagens da história da igreja, que é Orígenes, de Alexandria. Alexandria, local onde o debate teológico é mais subjetivo, mais espiritualizado, mais individualizado. Orígenes era um gênio, uma pessoa acima do seu tempo, vanguarda mesmo, mas a sua genialidade o conduziu para uma perspectiva muito subjetiva. E aí eu quero terminar a aula de hoje mostrando para você alguns dos pensamentos de Orígenes que provavelmente você já ouviu no púlpito e provavelmente, possivelmente, quem sabe, você até repetiu. Já pensou? Então, uma das coisas que ele acreditava e que ele ensinava é que a Escritura, a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. Mas nós também podemos acreditar em histórias que estão fora da Bíblia, fora da Escritura, desde que elas concordem de certa forma. Então, ele não considerava a Escritura como algo absoluto, único. Ele também tinha sensibilidade ou tinha o coração aberto para coisas fora da Escritura. Ele entendia que muita gente, muitas pessoas podiam receber de Deus revelações novas. Uma dessas ideias, que não está na Escritura, mas que ele defendia, é que toda alma, como eu disse, é pré-existente, ou seja, já existiu antes. E por esta razão, esta alma que já existiu antes, ela tem o direito às suas próprias escolhas. Então ele acreditava profundamente no livre-arbítrio. Você percebe de onde vem, com muita força, a corrente do livre-arbítrio? Ela surge não das Escrituras, mas de uma ideia consolidada sobre a pré-existência da alma. Inclusive, Orígenes interpreta aquele texto do Novo Testamento: amei Jacó, odiei Esaú. Ele diz, nos seus escritos, que provavelmente Esaú, numa vida pré-existente, foi desobediente a Deus, e que Jacó, numa vida pré-existente, foi obediente a Deus. Por isso o amei no passado. E ele entendia que isso explicava ou ajudava a explicar sobre o livre-arbítrio e sobre o texto que está na Bíblia. Mas não para por aí não. Orígenes acreditava e ensinava que toda a criação, no fim, escatologicamente falando, se encontrará com o Criador. Então ele foi um dos primeiros a levantar a bandeira da salvação para todos, que no final de tudo, todos se encontrarão com o Senhor, uma espécie de universalismo. Eu quero agora destacar uma questão que eu já ouvi várias vezes no seminário, de alunos que repetem sem saber de onde veio essas ideias. Orígenes entendia que a Bíblia poderia ser lida de 3 formas diferentes. Por quê? Porque ele entendia que a Bíblia tinha 3 tipos de significado. Um significado que ele considerava literal, completamente literal, que é o que ele chamava de referência literal, ou um significado corpóreo do texto. Tinha um outro significado que ele considerava que era o significado da alma, que tinha a ver com a relevância moral, princípios éticos, né? E tinha um terceiro significado das Escrituras, que Orígenes considerava como algo místico, enigmático, ou seja, que você só poderia conhecer se você tivesse um relacionamento mais profundo com Deus.
E se você se esforçasse, se você meditasse, se você orasse, se você se consagrasse, Deus ia revelar a você, que é o que ele chamava de teose. Ok? Esta revelação da Bíblia, só quem tinha comunhão com Deus é que podia falar sobre ela. Eu duvido que você já tenha visto em algum lugar alguém dizer que é preciso ter intimidade, que é preciso entrar no quarto secreto, que é preciso entrar no lugar secreto, no lugar onde Deus vai te contar algo novo, né, numa comunhão absoluta, coisas que o Espírito sussurra no seu ouvido para que você possa compartilhar com o outro. Duvido, você não deve ter ouvido isso em lugar nenhum. Com relação à interpretação alegórica da Bíblia, Orígenes entendia que a Bíblia não pode ser interpretada de uma forma totalmente literal o tempo todo, daí os três tipos de interpretação. Por quê? Porque nem tudo na Bíblia pode ser explicado. Ou seja, ele não acreditava na Bíblia toda. Por exemplo, ele ensinava que Deus não pode ficar irado, porque a ira é uma coisa ruim e Deus é bom. Então, muitas coisas que nós atribuímos ao Criador, que atribuímos ao juízo divino, na verdade nós atribuímos de forma equivocada, porque Deus é bom e isso não acontece. Eu nem vou entrar aqui nos conceitos sobre Deus ou sobre Logos, que são conceitos mais complexos. Mas como você pode ver, depois de várias coisas que eu citei aqui, muitas doutrinas e ensinamentos que são repetidos até hoje, na verdade são retratos, são recortes claros de ensinamentos que foram feitos através da história. Você viu como não é tão simples quanto parece? Às vezes as pessoas dizem: professor, vocês complicam demais, a teologia é simples. Vocês vêm aqui e falam um monte de blá blá blá, blá blá blá, mas teologia é simples. Mas não é tão simples assim. Até essa coisa de dizer que a teologia é simples é mais que uma falsa piedade, né? De fato, a teologia é bem complexa. E quando essa aula termina, eu quero que você perceba com muito cuidado, né? E quero que você pense sobre isso. Que, na verdade, toda teologia é um recorte do seu próprio tempo. E todos esses homens que eu citei e muitos outros escreveram e ensinaram certos de que estavam certos de que estavam agindo corretamente, tentando fazer uma leitura do seu próprio tempo. Mas vejam quantos problemas alguns deles geraram. E vejam que muitos desses problemas chegaram até aqui. Por isso, eu convido você para a nossa próxima aula, aula número 4, onde eu quero conversar sobre os desdobramentos da Reforma Protestante. Hein? E essa discussão sobre a Reforma, ela é essencial, porque boa parte da teologia contemporânea combate as doutrinas da Reforma. Beleza? Então vem comigo, espero você para a aula número 4 do curso de Teologia Contemporânea.